Olá, meus bons amigos, mais uma vez aqui juntos para louvarmos ao Senhor no final de semana. Aliás, o domingo é o dia, o nome domingo é o dia que diz que é o dia do Senhor, Domini Dei, daí vem a palavra domingo. O domingo é o dia do Senhor, quer dizer, o dia de louvar-se ao Senhor. Então, os nossos irmãos judeus costumam guardar o sábado, porque é o que está lá na Torá, né? Guardar o sábado, que é o último dia da semana. E o domingo é o primeiro dia da semana. Hoje nós estamos no primeiro dia desta semana que se inicia. Então nós estamos fazendo, como nós fazemos isso no primeiro dia, não é obrigatório fazer nesse dia, o dia é pouco relevante. Mas a gente faz assim porque a gente fica bem antenado e começa bem a semana. Aproveitamos também para fazer a nossa oração pelos nossos doentes e pelos nossos desencarnados. Jesus nos recomenda a caridade. Aliás, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ela é uma pergunta que Kardec faz aos guias espirituais, interrogando sobre como seria a caridade, como a compreendia Jesus. Jesus vai dizer, aí os espíritos vão dizer que a caridade é benevolência, indulgência e perdão, que a gente chama de BIP, BIP, né? Benevolência, né? Indulgência e perdão, né? Benevolência para com todos, para com as faltas alheias, indulgência também para com as faltas alheias, para com aqueles que não nos compreendem, e perdão das ofensas. Aliás, sobre o perdão das ofensas, eu devo dizer que a gente não deve nem perdoar, a gente deve nem se incomodar com aquilo com as coisas com as quais tentam nos agredir, porque não vamos perder tempo, a gente já está agredido, já está, a pessoa já cometeu o seu infausto, a gente não vai agora ficar, vamos dizer assim, passando recibo, né? Quer dizer, concordando com isso, entrando na mesma vibração negativa. Então, deixa para lá, não precisa perdoar, o perdão já está dado por antecipação. Aliás, quem ensinou isso foi o benemérito cidadão, que era um cidadão do mundo, chamado Chico Xavier. Então, Chico Xavier, né, ele era um espírito de altíssima elevação, não é, né, porque está vivo, ele não morreu, ele saiu do corpo físico, mas encontra-se vivo ainda. E aí, por isso, Allan Kardec vai dizer que fora da caridade não há salvação. E nós estamos aqui lembrando desse aspecto, que é a caridade, lembrando que hoje assistimos uma belíssima aula do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, professor, mestre em ciências, homem de vasta cultura médica e com as suas vertentes espiritualistas, falando da saúde, falando da glândula pineal e as suas implicações para a saúde. É interessante a gente ver como as pessoas ligadas à ciência gradativamente vão vamos dizer assim, vão se interessando pelas coisas espirituais. A gente vai chegar um momento em que a gente vai ver que não existe esse hiato entre o que é material e o que é espiritual. E, na realidade, tudo é espiritual, tudo é espírito na vida. E todos os números, todas as vertentes tendem para a unidade que é o próprio Senhor, Criador de todas as coisas. O tema que foi escolhido para hoje é a lição 68 do livro Pão Nosso, Psicografia do Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Então, ele vai trazer para nós uma passagem que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, e que diz assim: desperta,
ó tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Eu já falei sobre isso aqui. Paulo 5,14. Mas nunca é demais voltar ao tema, porque o tema é um tema que precisa ser repetido. Repetido o mais que a gente puder, porque a repetição é a maior lei do ensino, disse Pestalozzi, e se a gente repete, a gente acaba aprendendo, né? Então, ele vai dizer que grande número de pessoas adventícias ou não aos círculos do cristianismo, quer dizer, pessoas que estão ligadas ao cristianismo ou não, né? Elas acusam fortes dificuldades para compreender a aplicação dos ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus, para essas pessoas, é um mistério, uma carta fechada, tá? Bom, algumas dessas pessoas vão dizer que encontram nessas passagens do Cristo obscuridades nos textos e outros ainda perseveram nas questiúnculas literárias e ficam só se inquietando, protestando e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano no qual ele vem revestido, e que foi necessário para preservar-se a lição, para preservar-se a palavra, enquanto aqui na nossa terrinha, né? Então, esses amigos, entretanto, esses que rejeitam, que protestam, que, enfim, que não aceitam, né? Eles ainda não perceberam que isso só acontece porque eles estão dormindo, permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores que habitam a cada um de nós. Na maioria das ocasiões, o convite que se faz, o convite divino que se faz, passa por eles, sugestivos e santificantes, né? Todavia, esses companheiros distraídos, né? Sonolentos, ainda dorminhocos no sentido literário do termo, no sentido metafórico, né? Eles interpretam a gente que fica nas preocupações dos estudos das cenas sagradas, que são muito dignas de louvor, mas logo eles ficam achando que isso aí não é importante e relegam esses conhecimentos ao esquecimento, né? O coração deles não adere à ideia do Cristo e continuam dormitando, continuam amodorrados, né? Dorminhocos, incapazes de analisar e compreender as lições verdadeiras que a palavra traz em si, né? A criatura, em geral, para que ela possa se antenar com esse conhecimento, possa realmente acordar, ela necessita indagar dela própria, indagar de si mesma. O que ela faz? E o que ela deseja? E a que propósitos ela está voltada? A que finalidade se destina os atos que ela comete, os seus pensamentos, palavras e atos. Qual é o objetivo disso, né? Então, é preciso que a gente entenda que é indispensável a gente examinarmos e emergir da animalidade para nos erguer, para nos assenhorar no nosso próprio caminho. Grandes massas, esporadicamente,
religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias a cada dia, quais sejam fileiras de sonâmbulos, inconscientes. Fala-se de Deus, fala-se de fé, fala-se de espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam pelo turbilhão dos acontecimentos completamente enceguecidas, dorminhocas e semi-mortas, até que aprendam a despertar e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo possa as esclarecer. Muita paz a todos. Que isso seja para a nossa reflexão.